Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula é correção das atividades que eu deixei na aula de revisão. Número 1. O que é o índice de Gini? O índice de Gini, gente, é um indicador que vai medir as desigualdades sociais que existem dentro dos países. Esse indicador, ele vai verificar, vai medir, né, os rendimentos dos mais ricos e o rendimento dos mais pobres. Indicador usado internacionalmente para medir as desigualdades sociais. Varia de 0 a 1. Como assim? Quanto mais próximo de 0 estiver esse indicador dos países, melhor é a distribuição de renda nestes países, menos concentrada a renda é. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda em um país. Como assim, maior concentração de renda? Grande parte da riqueza do país vai estar concentrada nas mãos de poucas pessoas. Quais são os indicadores sociais utilizados para analisar o nível de desenvolvimento social e econômico dos países? Explique cada um. Esses indicadores sociais, gente, eles variam. Nós vamos citar aqui os principais. A distribuição de renda, como nós já falamos no índice de Gini, né, é um indicador que vai avaliar como está sendo o acesso à renda da população. Se essa população está tendo condições, né, de renda para ter moradia, para ter acesso à educação, acesso à cultura, acesso a lazer. Quanto mais, gente, houver concentração de renda em um país, maiores serão as desigualdades sociais neste país. Escolaridade. É o tempo médio que um adulto frequenta a escola. Lembrando que a escolaridade não é só aquela educação básica, tá, gente? Ensino fundamental, ensino médio, compõe ensino de graduação, né? Formação em curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. É o tempo que esse adulto ele vai estudar, ele vai dedicar ao estudo, a adquirir conhecimento. A taxa de alfabetismo, de escolaridade, ela está associada ao analfabetismo. Normalmente, os países que possuem um maior índice de analfabetismo são países subdesenvolvidos. E nestes países, gente, a desigualdade social ela é muito grande também. Então, o IDH desses países é um IDH mais baixo. Então, a escolaridade ela está associada a melhores condições de vida. A gente tem que lembrar que aquelas pessoas que possuem uma melhor formação, elas têm a possibilidade de ter empregos com uma remuneração melhor. Aquelas pessoas que são mais qualificadas, né, elas têm a possibilidade de conseguir melhores remunerações, diferente das pessoas menos qualificadas, que em muitos casos ocupam postos de trabalho com remunerações mais baixas, e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Outro fator também, as pessoas que possuem maior nível de conhecimento possuem maior acesso à cultura também, maior conhecimento cultural também. Linha Internacional de Pobreza. Esse indicador ele vai avaliar as condições de vida de um povo. Como assim? Como que esse povo está vivendo? Se está vivendo em extrema pobreza, se está tendo condições de ter acesso à alimentação, de ter acesso à moradia, a itens básicos mesmo de sobrevivência, gente. A linha internacional da pobreza, ela usa como parâmetro $2. Aquela população que vive com menos de $2 por dia, é a população que está abaixo da linha internacional da pobreza. É a população que vive em extrema pobreza. Esse valor de $2, ele vai variar de região para região, de lugar para lugar. Como assim? Vamos imaginar que o dólar ele esteja a R$ 4. Então, uma pessoa que vive com menos de R$ 9, com menos de R$ 8 no Brasil, por dia, está abaixo da linha internacional da pobreza, vive em condições de extrema pobreza. Então, a gente tem que avaliar, não é só a pessoa individualmente, nós temos que lembrar que estes adultos que vivem abaixo da linha internacional da pobreza, gente, muitas crianças, né, dependem desses adultos, esses adultos possuem dependentes. Normalmente, países onde
o nível de escolaridade ele é maior, existe uma população inferior abaixo da linha internacional da pobreza. Expectativa de vida. A expectativa de vida ela está relacionada à saúde, à longevidade e à queda na taxa de mortalidade infantil. O que tem a ver com a saúde? A expectativa de vida é quanto tempo, em média, uma pessoa ela vive. É quanto tempo essa pessoa vai viver. É a esperança de vida ao nascer. Está ligada à longevidade, que é envelhecer com qualidade, né? É a população idosa. O acesso à saúde vai permitir que as pessoas vivam mais, que as pessoas vivam com mais qualidade de vida também. Então, é preciso investimentos governamentais, né, em setores sociais que atendam às necessidades dessa população mais idosa, dessa população que está se tornando idosa. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, usa como base de cálculo a renda, a saúde e a educação. O IDH, gente, ele foi adotado pela ONU a partir da década de 90. Até este período, era usado como base de cálculo, né, para avaliar o desenvolvimento social e econômico de um país, o PIB e o Produto Nacional Bruto. Porém, quando utiliza esses indicadores, eles não retratam a realidade do país, porque não são levados em consideração aspectos sociais. Já com o IDH, vai levar em conta, além da renda, aspectos sociais também, como saúde e educação. Esse indicador ele varia também de 0 a 1. Ao contrário do índice de Gini, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH do país, melhores são as condições sociais da população neste país. Quanto mais próximo de 0, piores são as condições sociais neste país. Países subdesenvolvidos geralmente apresentam IDH mais baixo, enquanto os países emergentes em desenvolvimento apresentam IDH mediano, como que é o caso do Brasil. Países desenvolvidos, gente, eles possuem um IDH mais alto, possuem um melhor IDH, vamos dizer assim. Comparando o mapa do Brasil, o mapa Brasil, População que Sabe Ler e Escrever, de 2013, que está na página 43 do livro de vocês, e o mapa Brasil IDHM por unidade da federação, que está de 2014, que está na página 45, a que conclusões podemos chegar? População que sabe ler e escrever e IDHM. Vamos analisar por estado. Vamos observar quais são os estados, gente, quais são as regiões, né, que possuem maior porcentagem de pessoas alfabetizadas. Nós podemos perceber, através da análise do mapa da população que sabe ler e escrever, que os estados da região Sudeste e Sul, eles possuem uma maior porcentagem de pessoas que sabem ler e escrever, enquanto os estados da região Nordeste possuem uma menor porcentagem. Quando a gente compara com o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente percebe que os estados da região Sudeste e da região Sul, eles apresentam o melhor IDHM, ou seja, melhor desenvolvimento social está associado a maior alfabetização, a maior índice de pessoas alfabetizadas. Podemos concluir que os estados que apresentam maior porcentagem de população alfabetizada são os estados que possuem melhor IDH. Qual a importância da cidadania e democracia para o desenvolvimento social e econômico de um país, né? A cidadania, gente, ela é praticada em um país que é democrático. A cidadania não é simplesmente exercer o direito ao voto, faz parte também, mas a cidadania é muito além disso. A democracia não está baseada no voto para eleger os representantes do povo, mas também na conquista e na ampliação dos direitos dos cidadãos. A democracia é um processo dinâmico, sempre em formação.
A cidadania é também um exercício, pois ser cidadão de um país não significa apenas um dado num documento, mas uma prática que envolve direitos e deveres. Parte desses deveres é justamente lutar pela garantia e qualidade da democracia. Um país democrático, os cidadãos eles têm possibilidades de protestar, de manifestar, de lutar pela melhoria de direitos já conquistados e de lutar para a conquista de novos direitos. Um país democrático também, a população ela vai ter condições de cobrar aos governantes melhores condições de vida, de cobrar que os governantes trabalhem para atender a sociedade, para que esses governantes trabalhem em prol da sociedade. O que é o crescimento demográfico natural ou vegetativo de um país? É a proporção de nascimentos em relação à quantidade de mortes. O crescimento populacional de um país, gente, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A gente tem que lembrar que a população de um país, ela pode crescer de duas maneiras. Pegando a taxa de natalidade e diminuindo a taxa de mortalidade, ou fazendo a diferença entre a entrada de imigrantes e a saída de imigrantes. No caso do Brasil, a entrada e saída de imigrantes, nos últimos anos, nas últimas décadas, não vai ter tanta diferença assim em relação ao contingente populacional. A gente percebe que, através da taxa de natalidade e de mortalidade, ao longo dos últimos anos, a população brasileira desacelerou o ritmo de crescimento. Houve uma queda na taxa de natalidade. Também houve uma queda na taxa de mortalidade. Essa desaceleração demográfica, gente, pode trazer algumas consequências para a população brasileira. Nós vamos ver já já daqui a pouquinho. Explique o que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é a quantidade de nascidos vivos, a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano. A taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano. Considerando a taxa de natalidade atual do Brasil em relação às décadas anteriores, a que conclusões podemos chegar? Nós podemos chegar à conclusão que a população do Brasil ela está diminuindo, né? A população do Brasil ela está em um ritmo menor de crescimento. O índice de crescimento populacional ele desacelerou, o que pode causar futuramente a redução da população do país. Que a taxa de natalidade está baixa, está em queda, ou seja, o número de nascimentos no país vem diminuindo ano após ano, o que pode levar a um crescimento natural negativo, ou seja, o que é o crescimento natural negativo? Vão morrer mais pessoas do que nascer, tendo como consequência o envelhecimento populacional. Quais fatores explicam a queda na taxa de natalidade do Brasil? São diversos fatores, gente. A queda na taxa de mortalidade infantil, ou seja, quando a criança ela tem mais esperança de se tornar um adulto, de chegar à vida adulta, os casais eles vão ter menos filhos. Um outro fator também é o processo de urbanização que foi intensificado a partir da década de 1950. Com esse processo de urbanização, as cidades vão atrair mais pessoas. A população brasileira vai começar a se tornar uma população predominantemente urbana. A população urbana vai crescer mais em relação à população rural. Quando isso acontece, a mulher ela vai entrar para o mercado de trabalho. O custo de vida na cidade ele é maior. Então, com a participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, processo de urbanização, difusão de métodos contraceptivos e planejamento familiar. Os casais, eles vão planejar quantos filhos eles querem ter. Um outro fator também, a mulher, ela está começando a ter filhos em uma idade mais adulta, mais velhas, né?
9. Explique o que é transição demográfica e qual a posição do Brasil em relação a essa transição. Posição do Brasil, gente, é a condição da população brasileira em relação a essa transição. A transição demográfica, gente, é o comportamento populacional. Todos os países, eles passam pelas fases da transição demográfica. A transição demográfica ela é caracterizada quando, primeiro, há a redução na taxa de mortalidade, e a taxa de natalidade mantém-se alta durante algumas décadas. Então, vai haver uma explosão demográfica, vai haver um crescimento demográfico bem acelerado. Transição demográfica é o comportamento populacional, onde há o decréscimo da taxa de mortalidade, a taxa de natalidade mantém-se alta, causando o crescimento da população. O Brasil ele está na fase de desaceleração populacional. Lembra que nós já vimos que a população brasileira está crescendo menos, as mulheres estão tendo menos filhos, a taxa de fecundidade por mulher está mais baixa, e tudo isso vai caracterizar essa transição demográfica. Então, o Brasil ele está na fase de desaceleração demográfica, de desaceleração do crescimento populacional. 10. O que é pirâmide etária? Explica sua estrutura, base, corpo e ápice. A pirâmide etária ela é um gráfico que a gente consegue analisar as condições populacionais de um país, a situação populacional de um país. Através da análise de uma pirâmide etária, a gente consegue perceber se a taxa de natalidade ela está alta, se a taxa de natalidade está em decréscimo, está caindo. A gente consegue perceber se a população de idosos, a proporção de população de idosos está aumentando. A gente consegue perceber qual é a população adulta atuante no mercado de trabalho. Então, a pirâmide etária, através da análise deste gráfico, né, a gente consegue identificar várias características da população de um determinado país. A base, gente, vai indicar a população jovem, vai indicar a taxa de natalidade. A base da pirâmide vai indicar a proporção de pessoas, né, que ainda vão entrar no mercado de trabalho. O corpo da pirâmide corresponde à população adulta, corresponde à população que compõe o mercado de trabalho. O ápice da pirâmide, ele refere-se à proporção de idosos que compõem a população de um país. Dentre outras informações, né, do ápice, a gente consegue perceber também qual é a população, a quantidade de população que está saindo do mercado de trabalho. Número 11. Faça uma análise das pirâmides etárias do Brasil, da página 61. São essas pirâmides etárias. Nós temos as pirâmides de 1980, de 2000, uma projeção para 2020 e 2040. Tem que lembrar, gente, que projeção não é o fato concreto, não é o dado confirmado. A projeção é uma estimativa com base na análise de dados anteriores. Nessa pirâmide de 1980, o que a gente consegue perceber? A base está larga. Observem a base aqui, que corresponde aos jovens de 0 a 14 anos. Essa base, gente, larga, indica alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade também. Não quer dizer que a taxa de mortalidade das últimas décadas, né, de 1930, 1940, 1950, não tenha sofrido queda, sofreu, mas nesse período aqui ainda vai estar alta. 2000, a gente consegue perceber através da pirâmide que já há uma leve queda na taxa de natalidade, já há uma redução. A gente consegue perceber também que a população de adolescentes e de adultos de 15 a 24 anos, ela vai aumentar. E que há também um leve aumento, né, na proporção de idosos. Quando a gente pega a pirâmide de 2020, a gente já percebe uma redução acentuada na população jovem. A gente percebe que o corpo dessa pirâmide ele está mais arredondado, ou seja, há um predomínio da população adulta neste país. E a gente consegue perceber também a faixa de idosos, que a população de idosos está aumentando ainda mais.
Vejam o gráfico de a projeção para 2040. Considerável redução na taxa de natalidade. A população jovem ela vem reduzindo ao longo dos anos, o que indica baixa taxa de natalidade, o que indica baixa taxa de fecundidade. Lembrando que a fecundidade é a quantidade de filhos por mulher em idade fértil. E a gente percebe também, gente, um aumento considerável da população idosa. Então, isso indica que é preciso que o governo invista em setores sociais para atender essa população idosa, principalmente em relação à mobilidade dessa população idosa, meios de transporte adequados a essa população idosa. E também, gente, locais para lazer, para cultura e saúde de qualidade também. 1980, a população jovem, elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. 2000, redução no número de nascimentos, com predomínio de adolescentes e adultos de 15 a 24 anos. 2020, predomínio da população adulta, aumento da faixa de população que corresponde aos idosos. 2040, expressivo aumento da população de idosos, redução significativa da quantidade de crianças e adolescentes, ou seja, a população ela está se tornando predominantemente uma população idosa, uma população madura. O que é a PEA? A PEA é a população economicamente ativa, é a população que está no mercado de trabalho de um país. A PEA ela vai integrar tanto a população ocupada, que é a população que está trabalhando naquele momento, quanto a população desempregada que está procurando emprego. Essa população ela vai estar distribuída pelos setores das atividades econômicas, primário, secundário e terciário. Quais são os setores das atividades econômicas? Primário, que corresponde às atividades primárias de produção, agricultura, pecuária e extrativismo tradicional. Secundário, setor industrial e construção civil. No secundário, gente, entram também as indústrias extrativas, tá? Terciário, comércio ou prestação de serviços. Em relação à população brasileira, quais são os principais grupos responsáveis por sua formação? Os indígenas, os negros africanos e os brancos europeus. A gente precisa lembrar que a população brasileira, ela está concentrada, gente, na região litorânea e na região sul e sudeste do país. Essa concentração populacional causa vazios demográficos na região norte e na região centro-oeste. Não é que causa, é que a região norte e a região centro-oeste, por possuir uma menor concentração populacional, acaba tendo vazios demográficos. Essa concentração na região litorânea, na região sudeste e região sul, se deve principalmente pelo desenvolvimento econômico, né, dessas regiões, que vai atrair um contingente populacional maior. Vamos voltar um pouquinho, gente, aqui nos setores das atividades econômicas, na PEA. A gente não pode deixar de falar, né, deixar de lembrar que esses setores, primário, secundário e terciário, eles vêm sofrendo uma modernização tecnológica, em que a robotização das atividades, a mecanização das atividades está contribuindo para a redução de mão de obra principalmente no setor primário e no setor secundário, enquanto que o setor terciário está havendo uma expansão. Esse setor terciário está crescendo, né? A participação da população nesse setor terciário está aumentando. Quando há uma redução, gente, da mão de obra no setor primário, não quer dizer que a produção agrícola está menor. Muito pelo contrário, a produção agrícola está aumentando por conta da mecanização do campo, por conta do uso de maquinários modernos na realização dessas atividades. No setor terciário, embora muitas empresas estejam acompanhando esse desenvolvimento tecnológico, estejam acompanhando essa modernização, muitas empresas ainda não se desenvolveram tecnologicamente falando.
Então, essas empresas, elas acabam usando, né, uma mão de obra menos qualificada, acabam usando pessoas do setor informal. O setor informal são aquelas pessoas que não possuem registro na carteira de trabalho, que não fazem jus, né, a benefícios como 13º, como licença maternidade, licença paternidade, trabalho descanso remunerado, férias. Um outro fator também, gente, da modernização tecnológica é o aumento do desemprego, porque à medida que as atividades elas vão se tornando mais mecanizadas, mais robotizadas, a mão de obra humana vai sendo dispensada. E quando isso acontece, quando o desemprego ele aumenta, o setor informal ele vai crescer. As pessoas vão exercer atividades de forma informal, vão procurar empregos, vão trabalhar para garantir, né, um salário, uma renda mensal, mas não vão estar dentro da formalidade, dentro da, vamos dizer assim, dentro da legislação trabalhista. Explique os fluxos migratórios internos ou interregionais do Brasil de 1930, 1950 e 1960 e 1980. A partir, desde o final do século XIX, gente, existe uma grande migração da região Nordeste para a região Sudeste. Na realidade, esse fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, ele já vai acontecer lá no século XVIII, quando há a descoberta de ouro na região das Minas. No século XIX, esse fluxo ele vai se tornar mais intenso, com o desenvolvimento do café, da lavoura de café na região Sudeste. No século XX, a partir da década de 30, esses movimentos eles vão se intensificar ainda mais, em função do desenvolvimento industrial na região centro-sul do país. Na década de 1950 e 1960, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, especificamente, como vão estar passando por um grande processo de urbanização, de industrialização, de melhorias no meio de transporte, vão atrair muitas pessoas. Durante esses períodos, os principais fluxos migratórios, gente, o principal local de origem dessas pessoas será a região Nordeste. A partir de 1980, esse fluxo migratório da região Nordeste para a região Centro-Sul vai diminuir, porque outras regiões vão começar a ter um desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, vão se tornar mais atrativas. Um outro fator também, a região Sudeste, cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, né, elas vão estar passando por vários problemas sociais. Falta de moradia, falta de emprego, poluição urbana, poluição ambiental, o que vai levar essas pessoas a procurar outras regiões. Também está havendo, a partir das últimas décadas, a migração de retorno. O que é essa migração de retorno? Aquelas pessoas, principalmente da região Nordeste, que deixaram o seu estado de origem e foram para a região Centro-Sul, agora estão retornando para o seu estado de origem. Por quê? Em função dos vários problemas encontrados nas grandes metrópoles e porque os estados da região Nordeste estão tendo um melhor desenvolvimento econômico e industrial. O que é a migração polinucleada? É aquela migração, gente, onde tem vários destinos, de muitos locais para vários locais. Não é uma migração direcionada, mas não é uma migração para regiões específicas e de regiões específicas. Ela agora acontece para vários locais e de vários locais. Finalizamos a correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.